É muito bom ter vocês aqui, é muito bom poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Nós já estamos agora já em junho, já estamos chegando aí no 6º mês do ano de 2011 e por incrível que pareça a gente não conseguiu assim sair dessa correria. É uma coisa inacreditável que acontece com a gente, é coisa para fazer e o ano já está indo embora. A gente tem tanta atividade, os filhos, a casa, o trabalho, que quando a gente para um pouquinho para pensar, a gente fala, puxa, já foram 5 meses do ano. E para ajudar ainda, o ano letivo vai acabar essa semana que começa, e aí muitos da casa vão dizer assim, não, o que eu vou fazer? Porque às vezes um vai dizer, agora eu vou poder dormir um pouco mais. Talvez a mãe. Mas por outro lado, eles vão dormir tarde. Por outro lado, eles vão querer ir nos lugares. A casa vai ficar bagunçada todo o tempo todo. Pelo menos aquele período entre você arrumar e as crianças chegarem da escola, que era o tempo que a casa ficava arrumada, já não vai existir mais. Por quê? Porque as crianças vão estar em casa. Todo mundo vive numa correria. Também, às vezes, se você vai num restaurante, que tenha acesso assim, a uma área onde passa bastante gente, ou se você estiver num prédio, você para olhando para a janela e você está ali almoçando e você olha e vê as pessoas frenéticas, indo para um lado para o outro. Todo mundo querendo fazer alguma coisa, apressado, impaciente, e talvez você até tenha se perguntado já, onde será que essas pessoas estão indo com tanta pressa? No meu trabalho, o pessoal pergunta para mim às vezes, e aí, como que tá as coisas? Eu falo, tô que nem o coelho da Alice. Sempre atrasado, sempre correndo, sempre em cima do relógio. E é assim que é a vida da gente. As pessoas estão sempre indo em algum lugar. E a mensagem de hoje, eu vou estar perguntando para vocês várias vezes, para onde você está indo? Se eu pergunto para você onde você está indo, um vai dizer assim, estou indo para o cinema, depois que acabar aqui. Mas algum vai dizer, vou assistir um jogo, eu vou descansar, eu vou dormir, eu vou almoçar. Mas a minha pergunta não é sobre alguma coisa assim tão imediata. A minha pergunta é, qual é o seu destino final? Aonde você está indo? Vamos abrir a Bíblia, por favor, aí em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, fala da razão de ser da nossa fé. Apocalipse 21, de 1 a 8, diz assim, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve, porque estas são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, ele dará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Santo Deus, amado Pai, a Tua palavra, Senhor, foi lida, e eu creio, eu sei que ela cumprirá o seu propósito, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, de mim, e ajuda, meu Pai, a falar somente aquilo que o Senhor deseja que eu fale, Pai. Isso eu peço em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, infelizmente a correria do dia a dia nos consome de uma forma tal que às vezes nós esquecemos realmente para onde nós estamos indo. Você está
fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas a gente esquece para onde nós estamos indo. Nós esquecemos de orar, nos esquecemos de ler a Bíblia e deixar o Espírito Santo ter 100% de controle do nosso ser. Essa semana eu vi uma frase no site da BBN que dizia assim: o homem deve ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. E a questão é para onde nós estamos indo. Tudo que você precisa, se você não sabe, toda a informação que você precisa para saber de onde você está indo, se encontra na Bíblia. Na Bíblia você vai poder encontrar indicação aonde você está, como a gente estudava hoje de manhã, e aonde você tem que chegar. Deus primeiro mostra qual é o seu estado da sua alma. Deus ele mostra qual a direção que você está seguindo, e Deus ele mostra a direção que você deveria estar seguindo. E a partir dali, ele não só te mostra a direção que você poderia seguir, mas ele também te guia por aquele caminho. Segundo a Bíblia, o texto que nós acabamos de ler aí, nós temos somente duas opções com relação ao nosso destino final. A primeira está no verso 1 e 2, do capítulo 21, que fala o quê? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada ao seu marido. A primeira opção que nós temos é viver na presença de Deus. A Bíblia diz assim que não vai existir mais o céu, esse céu que nós vemos aqui, não vai existir mais essa terra. Mas que lá no final, a nossa grande esperança é estar com Deus, na nova Jerusalém. Mas também nós temos a opção 2. E só tem uma opção. Opção 1 e opção 2. A segunda opção está no verso 8. No verso 8 ele diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será o lago que arde com fogo e enxofre, e que é a segunda morte. A segunda opção é a segunda morte, que quer dizer viver longe da presença de Deus. Um tormento eterno que foi reservado para o diabo e seus anjos, mas que por alguma forma a humanidade escolheu seguir aquele caminho. Você pode escolher um ou você pode escolher outro. O interessante no capítulo 21 e no capítulo 20, quando nós vemos aí o grande trono branco, Deus ele faz essa analogia. No capítulo 21 ele está dizendo a recompensa. A música que nós cantamos fala assim de você vai vencer, vou lutar e vencer. No capítulo 21 ele fala assim, ó, o que vencer, ele dará todas essas coisas. No capítulo 20, ele fala do julgamento. Então ele fala assim, ó, o mar deu seus mortos e todas as pessoas ressuscitam, aparecem diante do trono. E aí Deus está dando o quê? Dando um juízo. Só que junto com o juízo ele fala, porém, se você foi encontrado no livro da vida, é só virar a página aí em 20, versículo 11. Ele diz assim, depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. O outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, e o lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Na situação do julgamento, Deus ele coloca o julgamento, coloca que existia uma solução. Na situação da recompensa, que foi o que nós lemos aí no 21, ele coloca a recompensa e coloca a condenação, que é o verso 8, que diz que todas aquelas outras pessoas eles não vão ter lugar na nova Jerusalém.